Já estamos no ar, Jornal Difusora, na sua primeira edição. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado você que segue acompanhando aqui a programação da TV Difusora. Agora comigo, Eduardo Ericeira, John Coutrin, Kate Almeida, os bastidores da política aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. E a gente confere a partir de agora, 1h15 da tarde. Seja muito bem-vindo. Os destaques desta quarta-feira. Bolsonaro e Lula têm encontros agendados com políticos maranhenses. Renovação do Legislativo maranhense? Nem tanto. Novos deputados possuem parentescos com políticos, pelo menos uma boa parte dos eleitos. Governador Carlos Brandão promete buscar parceria independentemente de quem seja eleito presidente. 6 partidos não cumpriram a cláusula de barreira e ainda governo antecipa pagamento do Auxílio Brasil para este mês de outubro. Essas e outras notícias e informações a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição, que já está no ar. Uma hora e 16 minutos, aqui você segue muito bem informado com a programação da TV Difusora, agradecendo mais uma vez o carinho da audiência, você que nos acompanha aqui na nossa querida capital São Luís, em toda a ilha, região metropolitana e também você espalhado aí pelo interior do estado, todos os 217 municípios ligadinhos aqui na TV Difusora, querendo saber mais, os bastidores da política, você já sabe, nosso encontro marcado todos os dias no comecinho da tarde. Obrigado aí pelo carinho da audiência. E olha, a gente começa indo direto a Brasília, capital federal, tem um segundo turno pela frente, né? Informação sempre, onde o ex-presidente Lula, que busca mais um mandato, recebeu governadores e senadores, um dia aí de muito debate lá em Brasília também, como não tem sido diferente desde o fim do primeiro turno, início agora a campanha, né, os bastidores aí por apoios nesse segundo turno, dentre eles governadores e senadores do Maranhão. A Raniele Veloso já está aqui comigo. Raniele, quais as informações que você tem a respeito deste assunto, desse encontro que está tendo aí do candidato petista com governadores e senadores de todo o Brasil, inclusive aqui do Maranhão, né? Isso, boa tarde a você, Raniele. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. A corrida presidencial está a todo vapor, viu, Eduardo? Qualquer apoio significa muito, mas o voto não vem por gravidade, até porque muitos desses eleitores já votaram em um ou outro no primeiro turno. Mas o fato é que agora, às 2 horas, o ex-presidente Lula, ele faz a agenda, reunião com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que a gente mostrou ontem aqui, que anunciou apoio a Lula. Depois Ciro Gomes, que era o candidato à presidência pelo PDT, ele gravou um vídeo, publicou nas redes sociais sem citar o nome de Lula e no tom crítico, mas disse que seguiria o partido. E às 4 horas da tarde, Lula tem um encontro com governadores de vários partidos e também senadores de vários partidos. O objetivo é traçar ações eleitorais visando novos apoios, aqueles principalmente do centro e da direita. Eles querem formar essa frente ampla e acreditam que ainda há tempo. O foco é descentralizar as ações e atingir as 5 regiões do Brasil. Inclusive, tem os representantes do Maranhão, viu? O governador reeleito, Carlos Brandão, do PSB, ele vai participar, e também a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. São os 2 representantes. Tentei apurar se o senador Everton Rocha iria participar, mas ele não respondeu, talvez pela posição dele de neutralidade. Esses são os 2 que estão confirmados. Provavelmente Flávio Dino, senador eleito no Maranhão, também vai estar nessa agenda, que vai contar com muitos nomes. Olha, só para vocês terem ideia, a governadora do Piauí, Regina Souza, Rui Costa, do PT da Bahia, além de Clécio Luiz, do Solidariedade do Amapá, Paulo Câmara, do PSB de Pernambuco, Helder Barbalho, que anunciou agora de manhã apoio a Lula, era uma dúvida, do MDB do Pará, que foi reeleito, Paulo Dantas, do MDB de Alagoas, que disputa o segundo turno, e João Azevedo, do PSB da Paraíba, que disputa o segundo turno, e era uma dúvida se iria ou não declarar apoio a Lula. Então, tudo indica que ele vai sim declarar. Só para situarem vocês, no primeiro turno, Bolsonaro teve o apoio, né, falando de governadores eleitos no primeiro turno, Bolsonaro tem um apoio de 8 e Lula até agora tem um apoio de 5. Eduardo. Talvez, Raniele, já seja até um indicativo, né, de como o MDB deve caminhar, né? O MDB da Simone Tebet, que foi terceira colocada, mas ainda vai se manifestar a respeito deste assunto, pelo menos os governadores do MDB já declarando apoio à candidatura do candidato petista. E, Raniele, o presidente... Eduardo, inclusive, você falou no assunto, eu posso aí complementar.
já tem horário para a senadora Simone Tebet, que era candidata à presidência pelo MDB, se manifestar. Está marcado para as 4 horas em São Paulo. E antes desse anúncio, ela vai ter também um encontro com o Lula. Essa é a previsão, porque, como eu havia falado, ela quer um encontro e negociação direto com o candidato à presidência. O MDB já emitiu uma nota hoje pela manhã, liberando todos os diretórios regionais. E falando em MDB, um outro nome de peso no partido, o ex-presidente Michel Temer, que não está no país, deve anunciar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, porque ele já indicou apoio a Tarcísio Freitas, que é o candidato ao governo pelo Estado, que tem o apoio do presidente. Informações mais atualizadas aí, não é isso, Raniele? Raniele, também agora falando do outro candidato, do PL, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, também recebeu senadores da base. Quem do Maranhão, e vai receber também esse encontro que acontece aí durante todo o dia de hoje, movimentação dos dois lados. Quem que deve ser o maranhense que deve estar presente, aí o político maranhense que deve estar presente também, dando apoio à candidatura à reeleição do Jair Bolsonaro? Olha, a agenda do presidente está muito intensa nesses dias em busca de apoios. Hoje, pela manhã, ele recebeu o governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que cutucou Simone Tebet, dizendo que ela iria tomar uma decisão contra o partido, mas, na verdade, o partido está dividido. Ele declarou esse apoio, já era esperado. Além de Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, que foi reeleito, também esteve com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. E agora, à tarde, ele tem uma reunião às 3 horas com os senadores da sua base, tanto os que foram eleitos nas eleições do último domingo, quanto os que já estão aqui no Congresso Nacional. Apurei que Roberto Rocha, que não foi eleito, ele vai estar, sim, aqui em Brasília. Ele estava cumprindo a agenda em São Paulo pela manhã, mas já vai chegar especialmente para essa reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro quer mostrar força, sobretudo pela capilaridade que os senadores têm em seus respectivos estados, e não quer perder palanque em nenhum. A intenção do presidente Jair Bolsonaro é percorrer todo o país nesse segundo turno. É pouco tempo para muito lugar, mas deve visitar, inclusive, o Maranhão e o Piauí no mesmo dia. Obrigado, Raniele, pelas informações. Você que está acompanhando toda a movimentação, na verdade, né? Mais um dia movimentado aí na capital federal. A Raniele segue trazendo informações. Obrigado, Raniele. Bom trabalho para você aí em Brasília. Só lembrando que o senador Roberto Rocha, que acabou não sendo aí reeleito, ele cumpre a agenda também em São Paulo, claro, está acompanhando o filho que permanece hospitalizado. A gente segue acompanhando e desejando aí melhoras, toda a saúde para toda a família, não é verdade? E acompanhando também toda essa movimentação política na capital federal. Tem segundo turno, candidato petista, aí o ex-presidente Lula contra o candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, movimentação grande que você acompanha também aqui no JD, primeira edição, na capital federal. Agora a gente volta aqui para a capital São Luís, porque eleitores que não votaram no primeiro turno precisam justificar a ausência. As informações agora aqui diretamente de São Luís com Ciro Mineiro. Olá, Ciro, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa tarde a Kate, ao John e também as pessoas que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? Os eleitores que não votaram e nem justificaram a ausência, né, no primeiro turno das eleições que aconteceu no último domingo, contam com mais uma ferramenta para regularizar o não comparecimento às urnas. A nova versão do aplicativo e-Título possui a opção justificativa de ausência para que o eleitor faça o pedido de justificativa online e anexe a ele o documento comprobatório do motivo da ausência. Além do e-Título, o eleitor poderá fazer o pedido através do sistema Justifica, mediante o preenchimento do requerimento de justificativa e da apresentação do documento que comprove o seu impedimento no dia da votação. Mas olha só, Eduardo, importante a gente destacar que o pedido de justificativa pode ser encaminhado em até 60 dias de cada turno das eleições. E é obrigatório apresentar um documento que comprove a impossibilidade de votar ou de justificar o voto, né, no dia do pleito. A justificativa apresentada após as eleições é apreciada pelo juiz eleitoral competente, podendo ser aceita ou não. Aos eleitores que estiverem no exterior, o prazo para a justificativa é de 30 dias assim que retornarem ao país, ou ainda a qualquer tempo. Quem perder, né, esse prazo de 60 dias e precisar da certidão de quitação eleitoral, poderá emitir a guia da multa e efetuar o pagamento para a regularização de sua situação eleitoral. A gente sabe, né, Eduardo, que quando a pessoa não está regular
né, no que diz respeito à sua situação eleitoral, ela fica impedida de algumas situações, inclusive de participar, de assumir cargo público. Essa é uma das questões. Então é importante que, acima de tudo, o eleitor esteja em dias, né, com a sua situação eleitoral e que faça essa justificativa, né, exatamente para que ele possa comunicar, né, à Justiça Eleitoral o motivo de não ter votado e nem de ter justificado no dia das eleições. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio, desejando a vocês todos uma excelente tarde. Obrigado, Ciro. Obrigado pelas informações. É isso mesmo, tem uma série de impedimentos que tem que justificar. O importante é votar, né? Exercer sua cidadania, o direito do voto, mas caso não vote, tem que pelo menos justificar por algum motivo. Só uma informação importante, antes de começar a girar aqui com a Kate, com o John. Muitas pessoas me questionaram sobre essa questão do voto em trânsito. Eu obtive informações da Justiça Eleitoral que quem votou em trânsito no primeiro turno vai poder votar normalmente em trânsito no segundo turno, adotando o mesmo procedimento, levando aquele papel, né, o documento que foi entregue quando você solicitou aí o voto em trânsito e, claro, o documento oficial com foto para poder votar tranquilamente nesse segundo turno. Também é importante que você possa aí exercer o direito do seu voto. 1h26, vou começar a girar agora aqui com o John e a Kate, porque o governador Carlos Brandão, Kate, eu começo com você. Ele prometeu buscar parceria, independentemente de quem seja eleito presidente. A Ranieri já trouxe que o Carlos Brandão participa hoje, juntamente com o Flávio Dino também, políticos eleitos aqui, governador e senador, em apoio ao Lula, mas o governador Carlos Brandão teria declarado que mesmo que o Lula não seja eleito, que seja o Jair Bolsonaro, ele vai administrar o Maranhão de forma independente. É isso, Kate. Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, ao John, a você que acompanha a gente aí pela TV. É exatamente isso. Eu acho que é importante a gente até resgatar algumas falas nesse sentido, nesse período, né, eleitoral, quando se corria, estava aí na disputa, né, pela cadeira, né, quem seria de fato o próximo governador do Maranhão. Muito se perguntou, e eu mesma por aqui perguntei, né, em todas as sabatinas, entrevistas, como é que se comportaria, né, então, o próximo governador com relação a esse nível, né, federal. Afinal de contas, a gente sabe que ninguém governa sozinho, e principalmente porque o Maranhão tem muitos problemas e precisa de ajuda. Então, quando você precisa de ajuda, é óbvio que você vai bater a porta daquele que você imagina que pode ajudar, e aí você não tem como discriminar, né? Pode ser John Coutrinho aqui, se ele puder me ajudar, eu vou lá bater a porta dele e pedir ajuda, né? E é natural que isso seja um movimento pelos próximos 4 anos de qualquer pessoa que sente na cadeira e ocupe essa função. E é importante que a gente ressalte aqui, uma vez que a gente faz as críticas, mas é também oportuno trazer um movimento que já está sendo feito pelo próprio governador reeleito, Carlos Brandão, que com 2 dias, acho que 48 horas depois que foi eleito, fez questão de desarmar esse palanque, né? E aí, num ato, num gesto aí de lembrar que foi eleito pelos maranhenses, já disse que a postura dele, o movimento dele seguinte à decisão agora no final do mês de outubro, quando os brasileiros, os maranhenses, eles retornam às urnas para decidir quem é que comanda o país, ele diz que independentemente do próximo presidente da República, ele vai sim pedir ajuda, porque ele entende que é necessário parceria, que não dá para governar sozinho. E ele falou isso durante uma entrevista, né, à CNN, e ele foi enfático. É importante que se diga que ele foi enfático quando ele defendeu, né, a questão, aí está a imagem na tela, quando ele defendeu que segue lutando aqui junto com os outros, né, apoiadores pela candidatura do Lula, inclusive lá no momento em que ele obteve a resposta de que não haveria, né, segundo turno, que ele venceu ali pelo primeiro turno, ele disse, né, que o presidente Lula tinha sido muito correto com ele, vestiu a camisa, veio aqui nos atos e toda essa coisa. Só que nesse momento da entrevista, que você viu aí agora há pouco, ele fez questão de afirmar que caso nas urnas aconteça diferente, inclusive falou uma frase interessante, eu vou replicar aqui na íntegra, né? Ele disse o seguinte, nós perdendo as eleições, vamos a Brasília, porque a gente precisa de parcerias institucionais. Nós temos prefeitos que não são aliados nossos, exatamente por isso ele disse que é necessário uma governabilidade com parceria. Então,
já desarmando o palanque, mas fazendo questão de dizer que vai seguir, né, apoiando a candidatura e trabalhando para que o Lula seja eleito aqui no Maranhão, mas não descarta aí, pelo contrário, vai a Brasília sim bater a porta. Afinal, tem muitas promessas que vão precisar ser cumpridas e muita gente também que vai fiscalizar, né? Então, é importante que você faça esse movimento, que tem que ser natural, né? Não pode ser obrigado, que é sim de prover os recursos e tudo aquilo que foi estabelecido durante campanha para a melhoria desse Estado, né? Não é novidade para ninguém, o grupo político, ainda no dia da eleição, quando foi anunciada a reeleição, confirmada a reeleição, tanto o governador Carlos Brandão quanto o ex-governador Flávio Dino, senador eleito, e também o Felipe Camarão, que é vice, é do PT, declararam ali que iam permanecer nessa luta a favor da candidatura do ex-presidente Lula, a favor da candidatura petista, até porque o PT compõe aí a chapa. Disseram isso na coletiva, realizaram um ato nessa semana já, uma caminhada pela Rua Grande, em atos de agradecimento, mas também reforçando esse apoio ao Lula, mas eu acho que é prudente por parte aí do governador Carlos Brandão. Claro, tem uma eleição aí, ou é o Lula ou é o Bolsonaro que serão presidentes, isso é fato. Ou é um ou é o outro, claro que tem que administrar com o apoio também do governo federal. Ele disse, inclusive, que na democracia, né, tudo é possível. E, de fato, a gente viu aqui vários fenômenos nesse pleito de 2022. Mas ressaltar aqui esse tom que o Carlos Brandão já dá para o próximo governo dele, para os próximos 4 anos. E a gente sabe que uma das características dele é esse de conversar, de ouvir, de apaziguar. Então, que seja dessa forma, afinal de contas, vai precisar, né, trazer para perto muitos aliados, assim, inclusive o governo federal. Diocotrim, boa tarde a você. Inclusive, o ex-governador Flávio Dino, senador eleito agora pelo PSB, ele que também declara apoio, enfim, é um grande apoiador, inclusive nacionalmente, da candidatura do Lula. Ele, inclusive, tuitou, né, que ele reconhecendo que a direita hoje ela tem uma força muito grande em todo o país. Isso aí, o próprio Flávio Dino tuitou hoje que há uma polarização muito grande. A direita tem uma força hoje em todo o país, assim como a esquerda. O Lula, vale lembrar, ele foi mais votado que o Bolsonaro, mas ficou ali uma porcentagem bem próxima. E aí tem essa questão, muito apertada. Então, você vê a polarização e que a direita tem muita força hoje no país, assim como a esquerda, claro, mas a gente percebe uma polarização muito grande. Mas toda essa movimentação acontecendo em Brasília, né, Diocotrim? Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a Kate. Boa tarde a todos, não é? Acho que um dos grandes erros, né, que se comete é menosprezar, né, o adversário. Eu acho que isso foi feito na eleição passada, né, não deram tanta importância para o movimento que surgia. E, mais uma vez, independente do resultado do primeiro turno, a gente viu aí expressões do bolsonarismo em todo o país. São Paulo, você pega o Marcos Pontes, senador Marcos Pontes, ninguém imaginava. Que é o astronauta, viu? O astronauta foi eleito senador, né? Ninguém imagina. As pesquisas mostravam Márcio França. Aí você vai, Distrito Federal, Damares Alves, uma candidata que entrou na última hora, né? Até contra, muitas das vezes sem o apoio do presidente, mas a primeira-dama Michele Bolsonaro foi lá, foi para cima e conseguiram vencer as eleições. Você pega o juiz Sérgio Moro, lá do Paraná, o outro também embarcou na onda da direita do bolsonarismo no final da campanha e foi eleito. Até já se reconciliou com o presidente Jair Bolsonaro. Magno Malta, lá no Espírito Santo também, que tinha perdido o mandato, voltou agora senador. E por aí vai. Mato Grosso, né, do Sul, se eu não me engano, também, né? O Mourão, Hamilton Mourão, né, também. Rio Grande do Sul e também teve Mato Grosso do Sul. A Kátia, né, se eu não me engano, a senadora que foi eleita lá. Então, alguns governadores também, que disputam o segundo turno, dos dois são até bolsonaristas. Outros foram eleitos no primeiro turno também. Então, não se pode menosprezar. Acho que o primeiro ponto é que a esquerda não pode menosprezar, né, o que foi o recado das urnas. É muito importante isso. E o governador Flávio Dino sempre fez esse alerta, não é? Ele sempre fez esse alerta nas redes sociais de que é preciso, portanto, a esquerda cada vez mais unida, mais fortalecida e principalmente, viu, Eduardo, compor até com forças de centro e não com o centro, com a centro-direita, né, para que possa vencer as eleições. Ele sempre foi defensor disso, né, dessa frente ampla, né, que ele chama frente democrática, o campo popular democrático. E isso tem sido feito. Você pega hoje alguns partidos como o MDB, você pega o PSDB, o Alckmin, que é o vice do Lula, foi de certa forma estratégico isso. Então, é isso que está sendo feito e o Lula, portanto, está conversando com todo mundo aí, né, independente do que aconteceu no passado, independente do que aconteceu
né, de divergências políticas, é importante nesse momento para que a esquerda possa aí manter nessa votação do Lula e até, quem sabe, ampliar. Eu só sei que é uma eleição muito difícil, não dá para dizer que já ganhou, muita gente acha, porque botou 5 milhões, 6 milhões de votos na frente, isso não quer dizer nada, não é? Eu acho que está difícil por dois lados, na verdade. Por dois lados. Por dois lados, na verdade. Alguns fazem essa conta, botou 5 milhões, 6 milhões, já está o Lula já praticamente eleito, não é bem assim, não é bem assim. Então tem que ser, o próprio governador Flávio tem dito, não pode baixar a guarda e, assim como ele, o núcleo, o estratégico da campanha do Lula tem feito o quanto possível para aumentar essa diferença no Nordeste para tentar reduzir a diferença ali no Sudeste. O mesmo movimento está sendo feito também pela campanha, né, do Jair Bolsonaro. Sim. A gente não pode esquecer disso, que nessa eleição, de forma muito concreta, a gente observou essa unidade, e era no país inteiro, né? Se na primeira eleição, que deu a vitória para o Jair Bolsonaro, muito se falava da chamada facada, nesta a gente percebeu que, de fato, as pessoas compraram essa ideia, compraram a argumentação e, por isso, John, até visivelmente estabeleceram uma conexão, né? E em todos os atos isso era visto. Agora, em relação a esse tema, Kate, John e também quem nos acompanha, a gente tem uma informação quentinha aqui, uma foto que foi encaminhada, inclusive, pela Raniele para a gente vai divulgar agora, não é isso, Thiago? A Simone Tebet, essa reunião que aconteceu hoje pela manhã, agora há pouco, na verdade, né, no final da manhã, comecinho da tarde já, ela entregando ali uma espécie de documento para o Alckmin, ex-governador de São Paulo e que é vice na chapa do Lula. Então, aí já verifica uma aproximação maior, né? Ela entregou esse documento, claro, fazendo algumas exigências, assim como o plano de governo do MDB, né? Isso o Thiago está me confirmando aqui, é o plano de governo do MDB, o que mostra aí uma tendência fortíssima, a partir dessa foto, aí que o MDB deve caminhar, então, com a candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva aí para esse segundo turno. Mas a gente segue acompanhando, claro, e trazendo as informações para você aqui também no JD Primeira Edição. Agora a gente veio para a programação local, não, para programação local também, né? Para o debate local político envolvendo aqui o estado do Maranhão, 1h37, porque John Coutrinho, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Otelino Neto, que foi reeleito, ele acredita na recondução à presidência da Assembleia Legislativa, é isso? Eduardo, hoje o Otelino, né, ali na sessão da Assembleia, ele aproveitou para passar ali no comitê de imprensa, não é? E ali na conversa com os jornalistas, claro, o debate principal não deixaria de ser, não é, a questão da eleição da mesa diretora, não é, em que ele é o candidato que está recebendo por enquanto apoios. E ele falou sobre isso, né, foi questionado sobre a questão do entendimento do STF, daquelas questões de reeleição, não é? E ele explicou lá para os jornalistas que ele está muito confiante, né, que não vai ter nenhum tipo de problema em relação a essa questão jurídica, porque já há um entendimento que foi do STF na própria eleição da Assembleia no Paraná, Assembleia Legislativa do Paraná, e ele acredita que isso também se repetirá aqui no Maranhão, né? Então ele falou sobre isso, falou dos apoios que ele vem recebendo, dos diálogos que ele tem mantido com os deputados novos, né, recém-eleitos, inclusive os apoios já recebidos. Hoje deve receber novos apoios, segundo ele falou lá para a gente, né, novos apoios. Esteve lá reunido também com outros deputados, tem conversado com deputados do PDT também, deputados de oposição, né? E tem, portanto, se articular. Como ele disse, eu tenho feito meu dever de casa. Tentar chegar no consenso, né? Chegar no consenso. Eu tenho feito meu dever de casa, tenho conversado com todo mundo, e os apoios estão surgindo, né? Nós temos aí vou mostrar um trechinho, enquanto a Lino conversa aí com a gente, né, e fala sobre essa questão ali dessa eleição da mesa diretora. Só lembrando que até agora, viu, Eduardo, até é o único candidato posto, né, como oficialmente, anunciado. Né? Anunciado, exatamente. Aliás, que se anunciou. Ele é o único candidato aí que tem aí recebido apoio, tem se viabilizado, articulado, conversando com todo mundo. E outros comentam, né, um ou outro lá, mas não tem nada oficial assim, do candidato dizer, olha, sou candidato à presidência da Assembleia. Até agora não tem, apenas o Otelino, né, tem se colocado como esse candidato aí e tem já recebido os apoios. Vamos ver aí o trechinho que ele fala com a gente lá, nessa conversa que ele manteve com os jornalistas que cobrem a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Tem uma decisão com trânsito em julgado, lá no caso do Paraná, o voto vencedor foi do ministro Gilmar, que esclarece muito isso, estabelece um marco temporal que passa a valer a partir de abril de 2021
Ele, inclusive, explica de forma didática. As mesas reeleitas, empossadas anteriormente a essa data, terão direito à nova recondução. O que se trabalha agora é para que haja um entendimento único para o Brasil todo. Eu estou muito confiante nessa questão jurídica e me dedicando mais agora àquilo que é o meu dever. Conversar com os outros 41 deputados eleitos, discutir esse tema da mesa diretora, da presidência, e que eu acho que esse é o caminho, é conversar, e eu tenho sentido muita receptividade nos colegas com quem conversei sobre a possibilidade da minha recondução. Se porventura não for possível, não for permitida essa candidatura, já existe alguma conversa sobre um outro nome do grupo? Não, porque nós temos muita confiança que vai ser possível. Não adiantaria a gente especular sobre isso, sendo que a gente tem um cenário de muita confiança que vai ser possível. O que eu acredito é que nós teremos a condição jurídica e aí é construir a condição política, ou seja, ter que a maioria dos colegas desejem isso. Contando aí com o voto do deputado Wellington, que acabou de declarar, o senhor já tem quantos votos computados? Não conferi ainda a quantidade de votos, até porque eu tenho conversado muito. Mas, assim, a aceitação, assim, eu não recebi nenhum não. John Coutrinck aí acabou gravando essa entrevista aí com o presidente, né? O deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa. Só confirmando aqui, passando a palavra para a Kate, o Rildo Amaral e a Mical, que já são deputados, foram reeleitos, já tiveram conversa aí com o deputado Otelino Neto e deputados novos eleitos na eleição deste ano, o Carlos Lula, também o Júlio França, o Francisco Najib e também o Florencio Neto, também já conversaram com ele, que são 4 deputados, ou seja, 6 deputados já pelo menos já tiveram conversa aí, já foi declarado inclusive aí a mídia, já tiveram aparições sociais a esses 6 deputados. O Elton do Curso declarou hoje também. O Elton do Curso declarou hoje? Então 7 deputados está caminhando forte, né, Kate? Eu ia comentar, né, porque indiscutivelmente o deputado Otelino, ele tem uma característica muito forte, né? Ele é muito diplomático, né? Trabalha ali de forma discreta, nos bastidores, de diálogo também. E essa resposta que ele deu, claro que a gente observa que no nível de país, né, de Brasil, ele está trabalhando com a jurisprudência, né? Só que muitos especialistas divergem desta opinião, se pode ou se não pode concorrer, né? Claro que ele está fazendo o trabalho mais duro, né, braçal, que é de ir buscar se viabilizar, e está corretíssimo. Agora, é importante, inclusive, que a gente diga que num cenário, esse cenário das eleições, um cenário que trouxe muitos aprendizados, né? Nós temos aí 63% de renovação na Assembleia. Isso, com certeza, é um recado, né? Os outros deputados aí que não conseguiram, que ficaram ali pelo caminho também, é claro que eles observam essa cena política, uma vez que o próprio deputado Otelino Neto conseguiu fazer a esposa, né, suplente do Flávio Dino, obteve uma importante votação também, foi responsável por outros feitos, ou seja, trabalha bem aí, o deputado sai vitorioso desse pleito e agora está galgando aí, mais uma vez, estabelecer, portanto, mais um mandato. Agora, é bom que se reveja, né, toda essa cena, né, da Assembleia Legislativa no que tange exatamente os que ficaram de fora, que não conseguiram essa reeleição, e isso sim também precisa ser analisado. Nesse caso aí, Eduardo, né, para quem... Só rapidinho, porque está em cima do tema, mas pode comentar, pode comentar. Para quem teve dificuldade aí de entender o que acontece, não é? Porque não é mais permitido nessa recondução, ainda, essa reeleição. Por mais de 2 mandatos. Isso. Seria uma reeleição. Exatamente. Né? Pela terceira vez. Só que, como ele colocou, ao entendimento, né, com base em jurisprudência. Essa questão desse julgamento lá do Paraná, da Assembleia do Paraná, que tem um marco temporal, uma data, não é? A partir dessa data de abril de 2021, aí tudo bem. Não vale a partir de então, a partir dessa data. Antes, não. Ele foi eleito antes, não é? Foi eleito antes, então não seria reeleito, no caso, não seria, por esse entendimento. O que acontece? Falta o STF definir, estabelecer isso para como fosse uma forma geral, né? Porque ele jogou um caso específico que foi do Paraná. Sim. Mas é preciso estabelecer, não, isso vale para todas as assembleias, né? E o Maranhão já está, a Assembleia do Maranhão já está esperando essa análise, né? Desde o ano passado, exatamente, desde o ano passado. Agora, 1h45, a gente segue aqui com o Jornal da Difusora, primeira edição. Muitos assuntos aqui em pauta ainda, mas agora a Fiat Revemar tem um recado para você.
Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 1h46, recadinho dado e a seguir as notícias do interior do estado. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação. Já, já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 1h49. Agradecendo mais uma vez você que nos acompanha aí do outro lado. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Recado para você agora, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, com um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com um médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade, baixe nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. 1h50, a gente segue aqui com a programação do Jornal da Difusora na sua primeira edição. A Secretaria de Saúde e entidades não governamentais realizam em Caxias a campanha Outubro Rosa, campanha fundamental, super importante. A gente vai direto agora ao vivo para Caxias para falar sobre esse assunto. Zé Carlos, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Pois é, além da Secretaria de Saúde, tem também a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que dá início, inclusive, amanhã às ações efetivas da campanha Outubro Rosa aqui no município de Caxias. Amanhã tem ação na Unidade Básica de Saúde, a Unidade Básica de Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde, fazendo uma ação que tem aferição de pressão arterial, vários atendimentos para as mulheres, tudo isso lá na Unidade Básica de Saúde do bairro... Desculpa, Eduardo, tive um problema aqui com o meu TP. É no bairro Castelo Branco. Fica aqui pertinho, inclusive, da TV Difusora. Então, essa ação é voltada a todas as mulheres dessa comunidade do bairro Castelo Branco. Quem estiver acompanhando a gente, não perca amanhã, logo assim que a UBS abrir as portas, acompanhar essas ações. Além disso, tem também o envolvimento de uma ONG aqui de Caxias chamada Unlook, que é a Organização dos Amigos na Luta contra o Câncer. Essa ONG, ela acolhe pessoas não só de Caxias, mas da região, principalmente de outras cidades e da zona rural, que vêm em busca de atendimento oncológico. Não tem onde ficar, essa casa de acolhimento recebe essas pessoas, dá todos os encaminhamentos necessários e é uma ONG que precisa muito da nossa ajuda. Essa é a nossa informação de hoje, fazendo esse alerta em relação à campanha Outubro Rosa. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Conscientização que tem que ser permanente, mas há uma intensificação nessas ações, claro, nesse mês de outubro. No Outubro Rosa, e claro, a TV Difusora vai seguir acompanhando essas ações e divulgando para você, bem informando sobre essa importante campanha. 1h52, contagem regressiva para o Salão do Livro 2022. Evento volta a acontecer após 2 anos em Imperatriz. Marcelo Júnior, que está aqui conosco, trazendo mais informações a respeito deste assunto. Marcelo, boa tarde a você. Boa tarde para você, meu amigo Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora na tarde desta quarta-feira. Contagem mais do que regressiva para o nosso Salão do Livro.
É o Salão do Livro aqui de Imperatriz, o Salimp, que vai voltar a ser realizado depois de 2 anos sem acontecer por causa da pandemia da Covid-19. É o maior evento literário do estado do Maranhão e a população aqui de toda a nossa região já estava com saudade. E a Academia Imperatrizense de Letras, que é a realizadora desse evento, já está trabalhando firme para realizar esse grande acontecimento. O Salimp vai ser aberto no próximo sábado, a partir das 19 horas, no Centro de Convenções. Durante uma semana, as pessoas vão poder participar de palestras, minicursos, além, é claro, de poderem comprarem livros de várias editoras, de vários segmentos. O Salão do Livro, a última edição realizada aqui em Imperatriz, foi no ano de 2019 e atraiu quase 100 mil pessoas durante aquela realização. Para esse ano de 2022, a expectativa é maior, justamente porque esse tempo sem acontecer, agora as pessoas deverão frequentar com maior intensidade este acontecimento. Vale lembrar que no ano passado, a Academia de Letras fez uma edição do Salimp por meio virtual, com a apresentação aí de algumas peças literárias e também apresentações culturais. Agora não, tudo vai ser presencial no Centro de Convenções. Repetindo, a abertura vai ser no próximo sábado, a partir das 7 da noite. Toda a população aqui da região tocantina e também do norte do Tocantins está convidada para participar desse grande acontecimento. Então, Eduardo Ericeira, contagem regressiva, hein? Salão do Livro 2022, vem aí uma promoção da Academia Imperatrizense de Letras. Eu volto com você, Eduardo. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Certamente um grande evento. A TV Difusora vai seguir acompanhando. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos aí. Imperatriz, 1h55, agora Imperatriz, justamente Imperatriz, e também Caxias seguem com a sua programação local. Tá aí o Marcelo que trouxe informações aí sobre o Salão do Livro, né, que acontece em Imperatriz. E agora sim, a gente vai ver a reportagem que entrou em vigor aqui no Maranhão, uma lei estadual que estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas aí que identifiquem essas placas informativas que entraram aí em vigor, a lei que proíbem a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero em ambientes públicos e privados aqui no estado. A lei de autoria do deputado Adelmo Soares estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas que proíbam a discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero em ambientes públicos e privados no Maranhão. Para quem já foi vítima do preconceito, a lei é mais uma importante conquista quando se fala no combate à LGBTfobia no Maranhão. Dentro do estado do Maranhão nós temos 13 instrumentos legais agora com essa lei de defesa para o movimento LGBT do estado do Maranhão. Agora, se faz necessário com que a população LGBT ela se empodere, né, de todos esses instrumentos legais na sua defesa e também seja um fiscalizador para que realmente, de fato, todas essas leis elas sejam de fato respeitadas. Conforme a lei, a placa deverá ser fixada em local visível, contendo a seguinte frase: é expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. A adoção dessa medida se faz necessária diante do preconceito que ainda é bastante comum, fora os inúmeros registros de violência e até mesmo de mortes motivadas pela intolerância. A importância é porque a criação de uma lei como essa acaba fomentando o movimento e indicando que a nossa luta ela não é em vão, né? Porque a gente busca, vale destacar, por igualdade e não por privilégios. É o direito de doar sangue que nos era negado, o direito à herança, o direito à doação. Então é muito importante para o movimento em si. A lei foi sancionada pelo governador do estado, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial. Alguns detalhes, a exemplo das punições para quem descumprir, ainda não estão claramente definidas, mas a expectativa é de que os agressores passem a responder criminalmente pelos seus atos. Pode variar, tanto como uma punição administrativa, uma punição civil até penal, a depender da redação dessa lei que infelizmente ainda não tem acesso. Mas é bem provável que o agressor ele vá sofrer sanções nessas esferas.
Importante é o respeito, né? Que as pessoas possam respeitar umas às outras. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. A Jéssica Lima chega agora com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Pedreiras, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a entrega das novas instalações do Centro de Especialidades Odontológicas. O Centro de Especialidades Odontológicas de Pedreiras, o CEL, volta a funcionar a todo vapor e conta ainda com uma equipe de profissionais para os atendimentos essenciais à população. Só quem cuida da saúde de sua gente pode promover um serviço de qualidade. E esta é a marca do governo da prefeita Vanessa Maia. Mostra o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com o que é do povo, né? E nós, cada vez mais que a gente entrega uma obra, eu fico muito feliz, muito satisfeita, porque eu estou cumprindo o meu papel de gestora, levando os benefícios para toda a nossa população. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Recadinho agora para você que acompanha aqui o Jornal da Difusora na primeira edição, procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa. Está na hora de conhecer a Zóia Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zóia Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Isso mesmo, eu disse toda a ilha. Venha conferir zainformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 DDD 98428 4649. 98428 4649, a Zóia Informática, que fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zóia Informática, a inovação da informática na sua cidade. 2 horas em ponto agora, continua conosco, porque no próximo bloco tem os partidos que não atingiram a cláusula de barreira. A gente volta um instante só, eu, John Coutrinho e Kate Almeida trazendo mais informações para você aqui na tela da sua TV Difusora. Um instante só. Duas horas e 3 minutos agora, a gente segue até as 2h18, levando muita informação para você. Daqui a pouco a gente gira mais uma vez aqui com muita informação dos bastidores da política com John Coutrinho e Kate Almeida hoje na bancada aqui do Jornal da Difusora na sua primeira edição. Agora eu tenho um recado importante para você, um recadinho especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza, na verdade, na Grande São Luís. Eu estou falando do bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. 2 horas e 5 minutos e sabe, o melhor de tudo é que já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp, o DDD é 98, tem 2 telefones, o 991090335 ou então o 991884845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franelli Tenda trazem para você, para investir ou morar. O Costa Araçagi é o lugar. A gente segue agora com o Jornal da Difusora na sua segunda edição, trazendo aqui a informação, 2 horas e 5 minutos. Como eu disse, a gente segue até as 2h18 sobre a questão aí de deputados que foram eleitos, não só aqui no estado do Maranhão, mas também em outros estados,
com a ajuda, o auxílio do orçamento secreto. 10 campeões do orçamento secreto tiveram mais votos do que em 2018. Entre eles, tem 2 deputados maranhenses, a gente inclusive está com a lista aqui, os 2 deputados maranhenses que tiveram uma eleição aí muito maior do que em 2018, agora em 2022, foram o Aloysio Mendes e também o Pedro Lucas Fernandes. Mas a gente tem a lista aí, coloca pra gente aí, Tiago, a lista desses deputados. Nessa lista vai constar aí os nomes justamente, só para... Pode dar uma aumentada aí na tela, Tiago, por gentileza? Me faça esse favor, está ali o nome de todos e está aparecendo ali o primeiro é o Arthur Lira, que é justamente presidente da Câmara, Marcos Pereira, Hugo Mota, o Marcelo Ramos também recebeu, fez parte, recebeu uma boa parcela do orçamento secreto, mas acabou não se elegendo. Jonathan, o Luiz Tibel, o Eymar Nascimento, Hugo Leal, Elton... Roberto, tá ali, Aloysio Mendes, PSC daqui do estado do Maranhão. Em 2018 ele teve 105 mil, que foi uma votação boa, diga-se de passagem, 778 votos, agora 126.577. Já o Pedro Lucas Fernandes, que também aparece ali, que é do União Brasil aqui do estado do Maranhão, 111 mil, uma votação também muito boa em 2018, mas subiu bastante, Inclusive foi o segundo deputado federal mais bem votado aqui no estado do Maranhão, para 159.786. A gente havia comentado isso aqui, embaixo tem um valor, viu? Embaixo. Tem os valores, não é isso? Baixa mais um pouquinho. Baixa mais um pouco aí, Tiago. Tem os valores também isso, aqui, vamos lá. que o John está alertando. Pode prosseguir tá então, aí, John. O Aloysio Mendes aí, uma variação positiva de votação de 19%. Aumentou a votação dele de 19%. Isso de 2018 para 2022, isso. Aí está ali 121 milhões, viu? desse recurso do orçamento secreto. O Aloysio recebeu quase 122 milhões, do orçamento secreto. E Pedro Lucas Fernandes ali, uma variação de 43,26%, o aumento da votação dele das eleições passadas para essa, de 43%. E em termos de valores do orçamento secreto, 104,7 milhões, Isso aí do país, viu, gente? Dos mais que receberam valores do orçamento secreto, que tiveram votações expressivas, ou seja, aumentaram essa votação. Tá aí os principais do país, inclui 2 maranhenses, viu? Mas a lista é extensa. Mas a lista aqui no Maranhão não é só esses, tem mais deputados também. Esses aí foram os que receberam mais, mas tem mais deputados também que receberam. Aqui no Maranhão tem mais, Então aí, assim, eu estava até conversando ontem com um ex-deputado, foi candidato a deputado federal, um ex-deputado, ele falava o seguinte, olha, eleição do orçamento secreto. Muita gente está chamando isso mesmo, viu, John? Você pega aí a votação, secreto. Ele falou o seguinte, olha, eu tinha, numa cidade, tinha lideranças minhas, eu esperava ali ter 6 mil votos, esperava uma liderança dar 6 mil votos para eles. No dia da eleição, quando abriram as urnas, contabilizaram os votos das urnas, e só teve 1.000 votos. Isso, os 5 mil compraram que eu tinha, Perdi, esses 5 mil... Ou mudaram de ideia 24 horas, Saber por quê, para dormir. Perdi esses 5 mil votos, compraram meus votos aí com o dinheiro do orçamento secreto, então... ele disse, você pode ver, quem mais recebeu o dinheiro do orçamento secreto é deputado do Centrão. Isso é fato. Próprios senadores apoiados também, que receberam tem muita gente orçamento aí secreto aí de outros estados que foram eleitos. Muito dinheiro, Você viu aí a Luísa aí, mais de 100 milhões, dinheiro do orçamento secreto, muito dinheiro. O orçamento secreto, porque quem não sabe, porque é um orçamento de emenda de relator, RP9, que o relator, do orçamento, que é um deputado, ele indica para onde ele quer, E muitas das vezes não dá para saber quem é o deputado, que está indicando, não aparece lá, aparece a destinação, mas não aparece quem está enviando, ou seja, falta mais informações de transparência. Por isso é chamado orçamento secreto. E é muito poder na mão, grande parte do orçamento, muito poder na mão desse relator, Essa pessoa decide aí para onde quer mandar, para quem vai mandar, de acordo com os interesses de votações do próprio governo federal. De certa forma, tudo isso foi criado por eles próprios, eles próprios, exatamente. Votação de interesses deles ali. Sorte para quem se elegeu, Só que num determinado momento há ali um erro de percurso, para esses que vão ficando pelo caminho, como você disse agora. Cadê os meus outros 5? Pois é. Isso que foi tão batido pela Simone Tebet, por exemplo, durante a campanha. A Simone Tebet bateu forte nessa questão do orçamento secreto, criticou inclusive o mensalão na época do PT, mas esse esquema, que foi inclusive debatido, denunciado aí pela candidata do MDB, Simone Tebet, essa questão do orçamento E que fica secreto. Até um pouco contraditória, porque agora há pouco a gente mostrou ela aqui, posando para uma foto, falando ali sobre propostas, ao lado ali de quem vai apoiar, quem ela criticou tanto também durante a campanha. Fica confuso isso, inclusive na cabeça aí do eleitor. Olha, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 2 horas e 11 minutos agora, e 6 partidos não cumpriram a cláusula de barreira. Vamos acompanhar.
Dos 19 partidos que conseguiram assento na Câmara de Deputados, apenas 13 alcançaram a cláusula de barreira, uma espécie de patamar eleitoral que dá acesso ao dinheiro do fundo partidário e direito a tempo de propaganda na TV e no rádio. O levantamento é do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. A cláusula de barreira foi adotada pela primeira vez em 2018 e prevê aumentar as exigências até 2030. Segundo a Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, a intenção é evitar o excesso de siglas no Congresso. Você tem, querendo ou não, um estreitamento, né, desse pluralismo partidário, e a gente está vendo aí, né, esses efeitos reduzindo as verbas públicas que são distribuídas para esses partidos que não atingem um patamar bom de votação, eles estão acabando se fundindo, né? Nestas eleições, cada partido precisava eleger no mínimo 11 deputados federais ou atingir 2% dos votos válidos para deputado federal, distribuídos em pelo menos 9 estados. 6 partidos até conseguiram eleger deputados à Câmara, mas num número insuficiente para atingir a cláusula de barreira. Uma alternativa, a partir de agora, é criarem uma federação ou até mesmo se fundirem para ter acesso a todos os benefícios eleitorais. São eles o PSC, que elegeu 6 deputados, o Patriota, com 4 deputados, assim como o Solidariedade, o PTB, que elegeu apenas 1, o PROS e o Novo, que contam com 3 deputados cada. São partidos que não tinham grandes puxadores de votos, são partidos que tinham algumas figuras muito proeminentes, mas que não lograram ali ter uma alta votação para que eles pudessem bater esses marcos, né? João Amoedo, fundador do Novo, que em 2018 foi candidato a presidente, criticou a estratégia adotada pelo partido, que agora está entre os nanicos da Câmara. Com essa nova configuração, será necessário fazer contas e negociações para que esses partidos continuem influenciando o jogo político. 2 horas e 13 minutos. Olha aí, saiu agora há pouco a informação que a gente obteve aqui, Jornal ao Vivo, a gente vai recebendo informação, vai colocando que mais um deputado, né, a gente já tratou sobre esse assunto agora há pouco, aqui a Kate e o John, o Rodrigo Lago, que foi um deputado também que foi eleito, está aí um vídeo aí, você está observando, ele declarando também apoio à recondução, né, à reeleição do presidente da Assembleia, o deputado estadual Otelino Neto, Rodrigo Lago, que não era deputado, né, não tinha mandato, mas foi eleito agora na eleição de 2022, vai ocupar uma das 42 cadeiras a partir de janeiro do próximo ano, também declarando apoio aí à recondução. Eles são do mesmo partido, né, do PCdoB, né? Os dois são do PCdoB, né? São do mesmo partido, o Rodrigo Lago e o Otelino Neto. Esses bastidores aí de debate entre os dois não foi muito difícil, até porque os dois compõem aí o mesmo quadro político, compõem a mesma sigla, são ambos do PCdoB e se elegeram na federação. 2 horas e 14 minutos, mas o deputado, portanto, estão 8, né, que a gente contabilizou com o Wellington hoje, que o John trouxe aqui, que também tinha declarado apoio. O próprio Otelino falou... Não, já tinham 6 com 2 de hoje, né? O próprio Otelino falou que hoje teriam mais deputados divulgando, né, os apoios. Já teve um Rodrigo, ele falou no pela caso. manhã, né? Mais alguns deputados hoje devem declarar apoio, né? Divulgar alguns lembrou que são 42, já tem hoje, mas são 42, é muito deputado ainda. E outra coisa, como a Kate bem lembrou aqui, tem muito deputado novo, né? Tem muita gente chegando. Então é mais fácil você conversar com quem já estava com você ali na casa do que quem está chegando, né? O fato é que tem que ter um diálogo, obviamente, tem que ter essa conversa e a gente está acompanhando. Até para saber se é consenso o único nome, né? Se outros nomes também não vão se colocar também, né? Inclusive alguém que esteja chegando ainda. De repente, claro, óbvio. Ainda não terminou nem o ano, na verdade, né? A eleição foi domingo, na verdade. Está nem com uma semana que a eleição terminou. A eleição da mesa diretora é em fevereiro, né? Sim. É em fevereiro. Pois tem bastante tempo, né? Tem um pouquinho 4 de tempo meses, pelo menos. Ainda tem um segundo turno de uma eleição, enfim, ainda tem as festas de fim de ano, né? Tem muita coisa pela frente. Enfim, o pessoal vai conversar aí certamente. Pensa além, Eduardo Ericeira. Ainda vou conversar bastante aí. 2 horas e 15 minutos, olha, o governo antecipou, né? Resolveu antecipar, vai antecipar, na verdade, o pagamento do Auxílio Brasil para outubro, já para este mês. A promessa de Jair Bolsonaro de pagar o 13º do Auxílio Brasil a 17 milhões de mulheres a partir do ano que vem, caso seja reeleito, geraria um custo adicional de quase 10 bilhões de reais no orçamento do programa. Nesta terça-feira, a presidente da Caixa disse que a instituição está pronta para agilizar o pagamento. O banco está preparado para operar, tem escala para operar,
Uma vez a gente tem um contrato feito com o Ministério da Cidadania, que é o nosso cliente, e uma vez contratado, será imediatamente operacionalizado. O banco também explicou como vai funcionar a antecipação da parcela do Auxílio Brasil. O crédito, que estava previsto para começar a ser pago em 18 de outubro, vai ocorrer a partir do dia 11 para os beneficiários com número de identificação social terminados em 1. Os demais vão receber, seguindo o calendário, até 25 de outubro, 5 dias antes do segundo turno. Mas o governo nega que a medida tenha interesse eleitoral. Por que não iríamos ajudar a população pobre no país porque está em período eleitoral, em período de defesa? Então estamos saindo de uma pandemia, um momento de guerra, de um lado segurança energética, do outro segurança alimentar. Então, quem tem fome, quem precisa de proteção social não pode esperar. O número de beneficiários também aumentou se comparado a agosto. O Auxílio Brasil vai atender 21 milhões de pessoas, com o valor de R$ 600. E o Auxílio Gás vai chegar a quase 6 milhões de beneficiários, com R$ 112. Tá, então, informações que vêm de Brasília, ainda aqui no JD Primeira Edição, 2 horas e 17 minutos, um minutinho. Você tem algum alô aí, Kate, John, pessoal que está acompanhando a gente? Alô, dona Brígida, que está lá no bairro da Alemanha, um beijo para a senhora que todo dia está com a gente aqui. Mandar um beijo também para Maria Gabriela, para Antoniela e também para o Pedro. Alô, Pedro Jorge, beijo para você também. Jornalistas também que acompanham a gente todos os dias, né, que fazem esse debate também com a gente. Que acompanham também o debate da política, que acompanham também os bastidores da política. Grande abraço a todos aí, obrigado pelo carinho da audiência. Aos colegas jornalistas também que prestigiam a gente com a audiência. Nice Moraes, todo dia. Nice, querida, lá da Assembleia, um beijo. É uma querida, sempre mandou tá com aqui a gente mensagem aqui, tá acompanhando. Obrigado, pessoal, obrigado de coração. E a todos que nos acompanharam aqui em mais essa edição do JD Primeira Edição. Amanhã a gente vai estar de volta às 14h15 aqui, eu, a Kate. 1h15. Perdão, 1h15, 13h15. Ele quer deixar porque são 14h18. 13h15, viu, pessoal? Fazer o pai de Vinícius levantar correndo. 13h15. 13h15 amanhã tá de volta. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.